Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, a partir do verso 1. Diz assim, Isaías 38, a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Podeis assentar. Meus amados irmãos, ao longo da vida cristã, desde o dia em que me converti até os dias de hoje, eu vi muita gente que pregava o mesmo que eu, mudar os seus pensamentos, acomodar-se à cultura ao redor, fazer aquilo que era reconhecido como doutrina, ser visto como mero costume, como uma tradição, mas não como algo que se contém na Bíblia ou que seja exigência de Deus. Vi muitos pastores se ajustarem à moda do dia, perderem a sua vida piedosa de antes e fomentarem em suas congregações o culto à sua própria personalidade. Eu tive oportunidade de ver pessoas que, pelo menos aparentemente, estavam comprometidas com Deus, faziam grandes sacrifícios, pessoas de oração, pessoas humildes, mas que suas igrejas cresceram ou progrediram economicamente, ou ergueram um templo mais suntuoso, ou obtiveram maior influência, e isso lhes trouxe uma reviravolta na cabeça, na mente, e eles passaram a ajustar aquilo que pregavam a expectativa de seus ouvintes, que obviamente, no caso que eu estou falando, não era uma expectativa espiritual. Eu vi também um outro fenômeno acontecer. Pastores que, embora zelosos, tinham a igreja como uma coisa que deveria ficar com a sua família. Os seus filhos deveriam não apenas ser pastores, mas deveriam ser os líderes monocráticos da igreja.
E os filhos não pensavam como eles pensavam, mas eles pensaram menos na igreja do que em seus próprios filhos e família, e deixaram a igreja para filhos que não estavam comprometidos com aquilo que eles estavam comprometidos. Uma das coisas assim que me trouxe pesar foi quando eu tive notícia de um pastor lá da Paraíba, um servo de Deus, um homem extremamente zeloso. Eu soube que ele havia tido vários ataques cardíacos há um tempo atrás, e o médico o desaconselhou a continuar dirigindo a igreja. É sabido que aquele que é um pastor, conduz uma igreja, lidar com problemas o tempo todo, e a situação do coração dele não recomendava que ele continuasse atribulado com os afazeres. E eu tive contato com ele, e ele disse para mim: pastor Glauco, estou lá na igreja, mas eu tive que sair da liderança, porque não tinha mais condições. Tentei várias vezes, tive várias vezes problemas no coração, quase morri por diversas vezes. E eu deixei para o meu filho a liderança da congregação. Mas ele dizia, consternado, gemendo, ele dizia: mas ele flexibilizou. Ele não manteve o que eu pregava, o que eu ensinava. Eu notei que aquele homem estava entristecido, angustiado. Como eu disse, era um servo de Deus, um homem que tinha zelo pela sã doutrina, pela santidade. Ele teria tido outra opção, a de deixar a igreja ao cargo de uma pessoa que talvez não fosse da família dele, mas estivesse mais afinado com o que ele pregava. Talvez o filho dele pudesse ser um auxiliar deste, mas o seu erro foi querer colocar o filho. E aí a segunda geração tombou. E eu, às vezes, irmãos, quando vejo isso, eu fico muito triste, porque eu vejo pessoas que levaram a vida fazendo o que é direito, o que é certo, o que é bonito, o que é santo, e no final da vida, abrindo as portas para o mal, flexibilizando aquilo que outrora pregaram, e manchando todo o histórico anterior. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos pessoas assim. Salomão é um exemplo. Pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu. Deus disse: olha, se tu tivesse pedido riqueza, tivesse pedido isso, aquilo, mas tu me pediste sabedoria, então eu vou te dar sabedoria e eu vou te dar riquezas e bens. E Salomão nos legou o livro de Provérbios, com tantas boas recomendações. Salomão fez juízos tão equitativos que nós temos na Bíblia, que o tornam a ilustração da sabedoria, mas multiplicou as mulheres, ficou cheio de luxo, e nesse caminho ele se perdeu, e para agradar as mulheres lhes financiava o culto idólatra. Eu não acredito que Salomão, em algum momento, acreditou nos deuses pagãos, mas ele os serviu, como diz a Bíblia, no sentido de lhes construir lugares de culto, para agradar as suas mulheres, que eram idólatras, eram pagãs. Antes de morrer, teve a oportunidade de se arrepender e ver os seus descaminhos. E o livro de Eclesiastes foi escrito exatamente como um arrependimento de Salomão, uma demonstração de que ele constatara que tudo neste mundo é vaidade e que só vale a pena realmente servir a Deus. Nós vemos Davi, tão puro, no começo, derrubando Golias, não aceitando os insultos contra o Senhor,
Mas o vemos também naquele momento tão trágico, quando ele cai com Betsabé, ou Betsabar, como alguns preferem dizer, é responsável pela morte de seu esposo. Ainda bem que ele teve tempo em vida para não apenas se arrepender, mas construir um novo histórico mais condizente com o que ele foi antes desse momento, e pôde morrer fiel a Deus. Nós encontramos na Bíblia um outro rei, que talvez seja até uma ilustração mais oportuna para o que eu tenho para dizer. Uzias. Este rei, irmãos, serviu a Deus, amou a Deus, e tudo de Deus prosperava nas suas mãos. Ele vencia os inimigos em batalha, ele levantou muros, fortificou as cidades. Tudo o que ele fazia era abençoado, porque ele servia a Deus. Mas em algum momento isso trouxe orgulho para o seu coração. E o curioso é que não foi um orgulho para fazer alguma coisa ostensivamente carnal. Foi um orgulho travestido de espiritualidade, de devoção a Deus. Ele quis entrar no templo e oferecer incenso como se fosse um sacerdote a Deus. Ele achou que, como tudo quanto ele vinha fazendo, Deus o abençoava. Em todas as suas lutas, ele tinha vitória. Então ele não precisaria ficar adstrito à sua vocação de rei. Deus o abençoaria em qualquer outra vocação, mesmo naquela para a qual ele não fora chamado. E nós temos o relato lá em 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor, para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Nós precisamos hoje de sacerdotes valentes, irmãos, pastores valentes, que resistiram à tirania do rei, que resistam hoje a tirania daqueles que querem invadir a esfera da igreja, sob a cobertura do político. E diz aqui no verso 18: e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste. E não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha um encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Uzias, irmãos, pelo visto morreu como um crente. Ele não se desviou, mas ele teve um momento final trágico, porque ele quis sair dos limites de sua vocação e fazer o que era ofício do sacerdote.
Ele quis fazer o palácio invadir o templo, o poder político invadir a esfera religiosa da fé. Os sacerdotes valentes fizeram um paredão e disseram: aqui não. Você pode ser rei, mas aqui você não vai entrar, porque você não foi chamado para isso. Mas o rei se indignou, e o castigo lhe sobreveio, o juízo lhe sobreveio. Apareceu o início da lepra na sua testa. Os sacerdotes o lançaram fora, ele mesmo se deu conta e saiu. E ele, que quis invadir o templo, no final, nem como um leigo pôde mais frequentar o templo, foi excluído da casa do Senhor. Até de seu palácio ele foi excluído, viveu separado. Deus o pôs a refletir até o dia da sua morte, para que ele não mais se orgulhasse no seu coração. Devemos lembrar que Isaías teve aquela visão e foi chamado para ser um profeta no sentido mais pleno, embora já fosse de alguma forma profeta. Nós lembramos daquela visão que Isaías teve no templo. Na visão ele viu o Senhor num alto e sublime trono, com uma túnica longa. Note, ele viu um trono dentro do templo. Ele viu um rei, e um rei com uma túnica, uma roupa sacerdotal. Ele viu Jesus, conforme os evangelhos o relatam. Ele viu o único que pode cumular os ofícios de sacerdote e rei. Jesus é o leão da tribo de Judá, é o descendente de Davi, é rei dos reis e senhor dos senhores, mas também é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, quando Uzias quis exercer o sacerdócio cumulado com o reinado, ele estava tentando se colocar na posição que só a Cristo pertencia. Só ele é rei e sacerdote. Um homem, irmãos, que Deus abençoou no caminho, no trajeto, mas que no final da vida se exaltou, se tornou autoconfiante em vez de dependente de Deus, e foi transgredir nessa bobagem. O sacerdote Eli também no final se tornou complacente, e veio o juízo sobre ele nos dias de Samuel, quando criança. Nós podemos, irmãos, ver homens que falharam assim, e nós não devemos olhar para eles com um olhar de reprovação, porque todos nós, se não vigiarmos, somos sujeitos a isso. Homens que são exemplos, como Moisés. No final, ele, embora o homem mais manso da terra, agiu de maneira impetuosa, por isso não entrou na terra prometida, mas morreu sob o favor de Deus. A gente vê como Deus ama estes homens. Deus apreendeu Uzias como a um filho, a Moisés como a um filho, a Davi como a um filho. Mas nós devemos, irmãos, vigiar para que o final da nossa vida não estrague a nossa carreira. Estes homens se arrependeram, mas quantos líderes há que tiveram uma reviravolta na sua cabeça, mudaram os seus conceitos, abriram naquilo que criam, e ainda estão neste caminho, e não sinalizam nada de arrependimento. Hoje suas esposas estão fazendo aquilo pelo que eles disciplinaram outras pessoas no passado, numa inversão completa de valores. Essa parte introdutória da minha mensagem é para que possamos entender algumas coisas sobre Ezequias
E agora nós podemos voltar ao livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. A Bíblia diz, a partir do verso 1: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, uma enfermidade que era para a morte, ou seja, uma enfermidade em relação à qual já estaria estabelecido que ele não ia ser curado. Seria a enfermidade final dele, o limite da sua vida, determinado por Deus. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, é um privilégio isso daqui. Poder ter o aviso de Deus de que está chegando a hora de morrer e Deus lhe dando tempo para colocar as coisas em ordem. Quem sabe muitos desses pastores, antes de partirem, terão essa oportunidade de pôr as coisas em ordem, de colocarem as coisas em ordem. Eu conheci um grande pregador, missionário, que veio do Canadá para o Brasil, fundou uma grande igreja e que fez concessões doutrinárias em muitos aspectos. Mas eu o assisti pregando no final de sua vida e o vendo mudar para melhor, voltar atrás aquilo que havia flexibilizado e buscando de volta as suas raízes, antes que deixasse este mundo. O que aconteceu devido a exatamente um problema de coração que ele sofria. Talvez Deus tenha lhe dito no íntimo: olha, está chegando o fim, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Deus dá a chance de alguém se organizar para partir, fazendo a coisa certa, corrigindo os erros. Nós podemos perceber que homens como Paulo e Pedro pressentiram a sua morte. Pedro disse: em breve eu vou deixar esse tabernáculo. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. E outra parte: em breve serei derramado como libação. Homens que tiveram a oportunidade de se preparar para o momento final. Deus deu essa oportunidade ao rei Ezequias, através do profeta Isaías. Isaías disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em razão daquela enfermidade, ele iria morrer. Era o tempo. Mas o verso 2 diz: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias não quis morrer. Ele encostou a cara na parede e ele chorou muito e orou e pediu a Deus para que pudesse viver. Meus irmãos, eu acredito, o contexto me induz a isso, que Ezequias aqui não quis simplesmente viver por viver. É que ele queria poder morrer sabendo que o rei da Síria não tinha mais vez contra Israel. Nós acompanhamos pelas mensagens que eu venho pregando dessa questão da ameaça que a Síria representava. E Deus deu vitória a Ezequias, mas no percurso ele cometeu erros. Ele queria poder morrer sabendo que a Síria não teria mais vez contra Israel. Ele não quis morrer naquela situação de instabilidade. Eu deduzo isso pela sequência. Veja aí, versículos 4 e 5.
Então veio a palavra, 4, 5 e 6. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Então Deus disse: eu vou te dar mais 15 anos, e nessa oportunidade eu vou te livrar do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu vou defender a cidade. Isso mostra, irmãos, por que Ezequias orou para viver. Tanto que a palavra de volta também, se fosse apenas o desejo de viver fisicamente, não seria tão confortadora. Você tem 15 anos. 15 anos para pensar que quando os 15 anos se completasse ia morrer. Não seria muito conforto, não. Era melhor nem saber, então, quando seria o dia da morte. Mas Deus estava dando esses 15 anos para Ezequias saber que o problema estava resolvido, que ele pudesse morrer em paz. Não, Israel está livre da Assíria. Ezequias, irmãos, orou com intensidade. As esquisitices revelam a intensidade. Elias orava colocando a cabeça entre as pernas, e aqui Ezequias esfregava a cara na parede. Era uma oração intensa. Jesus orou e suou sangue. Crente que ora, irmãos, fica também esquisito em oração. E Deus disse: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Meus irmãos, que prazer saber que Deus nos vê quando oramos. Deus ouve a nossa oração e vê as nossas lágrimas. Tem passagem que Deus diz que ouviu os gemidos do povo, viu a aflição. Deus vê a nossa aflição, Deus ouve os nossos gemidos, Deus ouve a nossa oração, Deus enxerga as nossas lágrimas. E Deus deu a Ezequias mais 15 anos para que ele pudesse ver o fim da ameaça proveniente da Síria. O pastor Marciano, da Convenção Batista Nacional, muitos irmãos aqui mais antigos lembrarão dele. Ele pregou em nossa igreja, era um homem de Deus, um servo de Deus, zeloso na palavra. Ele foi, digamos assim, levantar, reerguer uma igreja em Sobral, que na época sofreu muitos problemas, e ele deixou a igreja que ele dirigia aqui com o outro, foi para lá. E eram as suas palavras para mim: pastor Glauco, se um dia eu resolver tudo por lá, eu volto. Aí ele dizia brincando: para passar fome com você, para pregar junto com você. E ele era da época do avivamento do Brasil para Cristo. Aqui no Brasil, quando os pregadores faziam tendas, tipo um circo para pregar, saíam itinerantes, pregando em lugares e montando essas tendas. E eu dizia para ele: como é que é isso, pastor Marciano? Ele disse: eu vou lhe ensinar a fazer tendas. Era um homem espiritual. Uma vez eu o convidei para pregar em nossa igreja, e aí o levei para minha casa, para ele ficar o dia todo lá até vir pregar. E ele entrou no quarto, e todas as vezes que eu entrava para oferecer alguma coisa para ele, algum lanche, perguntar se ele estava precisando de alguma coisa, eu não conseguia. Eu o encontrava de joelhos orando. Pregou com o irmão Saldanha em tempos áureos. Ele disse: pastor Glauco, o irmão Saldanha era o único pregador que entrava nos prostíbulos de Fortaleza para pregar. E naquele tempo os que cooperavam com ele eram da Assembleia de Deus, mas os pastores da Assembleia de Deus tinham medo de as pessoas irem a esses lugares
e caírem, e proibiam as pessoas de acompanhar o irmão Saldanha. Como eu era do Brasil para Cristo, eu o acompanhei, e eu ia com ele. E ele contava-me, eu queria que você visse, quando ele entrava, as prostitutas gritavam, lá e veio o irmão Saldanha, que estava sem roupa, vestia roupa, e todas ficavam bem vestidas, e entrava lá o irmão Saldanha de paletó e gravata, com a Bíblia na mão, para pregar. E quando ele esteve em Sobral, o pastor Marciano ficou acometido de um câncer. E chegou um momento que ele estava no fim, os médicos disseram, ele vai morrer. Ele era tanto pregador como pedreiro, ele construía a igreja nos dois sentidos. Ele construía a congregação e levantava o lugar de culto. E ele estava construindo nesse tempo, numa região próxima de Sobral, um templo. Ele tinha estendido o trabalho dele para lá, tinha ganho muitas pessoas para Jesus e estava construindo. Ele estava acamado, estirado na cama, disseram, é o final. E os pastores da Convenção Batista Nacional foram até lá. Inclusive o pastor Luiz Fortes, que é pastor do pastor Júnior, que às vezes vem aqui para os nossos cultos, que é da Igreja Batista Nacional, eu não me lembro o bairro, mas que era do pastor Luiz Fortes. E o pastor Luiz Fortes foi lá orar por ele, como se fosse uma oração de partida. E o pastor Marciano pegou e disse, olha, eu não quero que vocês orem agora para eu me ir, não. Eu quero que vocês orem para eu me levantar daqui. Eu quero construir esse templo, esse lugar de culto, deixar os irmãos com tudo construído. Quando eu terminar, aí eu posso ir. Mas eu não quero ir agora, não. E os irmãos oraram conforme o pedido dele, irmãos. Repentinamente, na outra semana, o pastor Marciano se levanta e se ergue. Começa a trabalhar valorosamente, intensamente na obra, constrói a igreja toda. Aí ele diz, agora eu posso morrer. Aí a força da doença voltou. E ele então declinou e partiu para o Senhor. Mas ele quis fazer aquilo que tinha que fazer antes do final. E aqui Ezequias queria ver o povo livre do rei da Síria. Então ele orou e Deus viu, e Deus ouviu, e Deus o ergueu. E diz aqui no versículo de número 7, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Deus deu um sinal. Obviamente não foi o tempo em si que voltou, mas aquilo que caminha com o tempo que voltou. Deus fez alguma mexida aí nas rotações, nas translações, na luz, eu não sei o que foi. Se eu soubesse explicar, não seria sinal, não seria milagre, seria a explicação que eu ia dar. Mas Deus disse, vai retroceder. Era para se adiantar, mas aquilo que vocês entendem como adiantamento não vai ser como se fosse retrocedendo. Como eu disse, os acontecimentos não desapareceram. Foi esta mudança aí, nessa questão da luz, que teve essa alteração, como se o tempo tivesse voltando para trás. Por que isto era um sinal? Porque Deus tinha dito que ele ia morrer. E agora Deus disse que não vai morrer. É como se o tempo estivesse voltando para antes de Deus ter dito que ele ia morrer. Por isso que seria um sinal. Para que tu saibas que aquilo que eu disse não vai acontecer mais, eu vou fazer o relógio voltar para trás. Eu vou fazer a sinalização do tempo agir como se o tempo estivesse voltando, para que é como se estivesse sendo antes de Isaías te ter dito que tu irias morrer. E este sinal glorioso, irmãos, aconteceu.
Deus, irmãos, mexe com o sol, a lua, a luz, para ouvir a oração de seu servo. Aleluia. Veja como nós somos importantes para Deus, não porque merecemos, mas porque Ele é fiel. E aqui, a partir do versículo de número 10, Ezequias vai louvar a Deus pela vitória, vai contar o seu testemunho de como ele estava já para partir, e Deus o reabilitou. No versículo 17 em diante, diz assim: eis que foi para a minha paz que tive grande amargura. Ou seja, eu tive uma grande amargura, mas no final veio paz. Mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Tudo que Deus faz é porque Ele nos perdoou. Os nossos pecados seriam obstáculos, mas Deus ouve a tua oração porque Ele te perdoou. Porque perdoou. Nada é por nosso mérito. Tudo que Deus faz é porque Ele não levou em conta os nossos pecados. É porque Ele nos considerou não segundo a multidão das nossas iniquidades, mas segundo a multidão das suas misericórdias. E Ele diz no verso 18: porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará. Obviamente está falando do corpo, o corpo morto. Nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos falará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Meus irmãos, Ezequias está dizendo que a questão não é que ele teve 15 anos a mais, a questão é que ele teve 15 anos a mais para glorificar o nome do Senhor. Na visão de Ezequias, viver é adorar. Senhor, o meu corpo lá na sepultura não pode te adorar. Obviamente que nossa alma, nosso espírito estará com Deus adorando, mas não o nosso ser completo, porque nosso corpo estará na cova. Mas Ezequias diz: mas estando aqui, eu vou tanger os instrumentos, eu vou abrir a minha voz, eu vou contar os teus feitos para os meus filhos, eu vou glorificar o teu nome, eu vou exaltar o teu nome. Aleluia, não queira estar vivo se não for para glorificar o nome do Senhor. Aqui não é, eu vou ter mais 15 anos para gastar com deleites, com entretenimento. Não, eu vou te adorar, Senhor. Na cova meu cadáver não adoraria, mas aqui eu vou te adorar. A verdadeira vida é adorando a Deus, viver é adorar a Deus, viver é viver para a sua glória. Viver para a sua glória. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Por isso, irmãos, não existe coisa mais abominável do que um cristão nominal, não sei nem se é cristão, gastar todo o seu dinheiro com medicamentos por causa de uma doença. Aí Jesus cura e ele não é capaz nem de dar o dízimo. Ele não dá nem 1/3 do que ele gastava com os remédios para a doença da qual Jesus o curou. Esse daí quer viver para ele mesmo. Mas Ezequias diz: Senhor, tu me curaste, eu vou te glorificar. Eu vou te glorificar na vida que o Senhor me prolongou, vou te exaltar. Mas, irmãos, aqui é que está o problema. Ezequias falhou. O seu propósito era bom, mas ele falhou.
Eu não estou dizendo que ele não é um servo de Deus, que depois de tudo não se arrependeu, nós veremos que sim, mas ele falhou. Isso só mostra como nós devemos ser vigilantes. Vamos ver o que a Bíblia diz em Isaías 39, a partir do 1. E naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente, que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles, e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores unguentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Meus irmãos, esta passagem nos lembra um erro que Davi cometeu, que eu comentei na última pregação minha. Foi quando um erro que Davi cometeu, como eu comentei na última pregação minha. Davi numerou os filhos de Israel, instigado por Satanás, para saber quantos homens ele tinha para uma batalha, para admirar a força numérica do seu exército, esquecendo-se de que o Senhor é que o livrava dos inimigos e lhe dava vitória nas batalhas. E quando Davi viu a bobagem que fez, ele se arrependeu, mas a Bíblia considera aquele ato de Davi um ato de orgulho, de falta de dependência de Deus, de confiança em seus próprios recursos, no número do seu exército, e não em Deus. E Ezequias falhou, porque quando soube o rei da Babilônia que Ezequias havia ficado bom, sido curado, o rei da Babilônia mandou uma carta para ele. E quando ele recebeu a carta, ele se envaideceu. Estou recebendo uma carta de um rei, de outro lugar. Teve notícias da minha recuperação. Isso o fez se exaltar, irmãos. O fez se exaltar. Como o ser humano é frágil. O verso 2 diz: Ezequias se alegrou com eles, os recebeu, e se alegrou com eles, e foi mostrar todos os tesouros que tinha. Ele disse a Isaías que nenhum deixou de mostrar. Ou seja, eu quero mostrar para esse rei, que ouviu falar de mim, que mandou uma carta para mim, eu quero mostrar para ele como eu sou forte, como eu tenho tesouros, como eu tenho riquezas. E se exaltou o seu coração. Quando Isaías
viu aquele povo estranho lá, disse: olha, quem são esses? Ezequias disse: olha, vem da Babilônia, o rei da Babilônia. O que é que tu mostraste para ele? Tudo. Pois então, um dia, a Babilônia vai vir sobre Israel e vai levar tudo isso embora. Tudo que é teu vai levar, e os teus filhos vão ser levados prisioneiros. A Bíblia diz o seguinte, lá em 2 Crônicas 32, a partir do versículo 24, eu vou ler 24, 25, 26, depois eu pulo para frente. Naqueles dias, é o mesmo relato, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Melhor teria sido ele não ter tido aqueles 15 anos, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Versículo 26, Ezequias, porém, se humilhou. Note, então, ele se arrependeu. Pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Esse versículo 26 traz até um conforto para a gente, porque eu não li lá o último do capítulo do profeta Isaías, que eu acabei de ler há pouco, e lá no último é dito que Ezequias falou: ainda bem que isso não vai vir nos meus dias, vai ser sobre os meus filhos, sobre a geração futura. Quem lê lá Isaías sem crônicas, sem saber o que está em crônicas, pensa que Ezequias está sendo não empático. Ah, virá isso aí? Mas não é sobre mim não? Não, tá bom. Mas aqui em crônicas mostra-se que houve um intervalo entre o que em Isaías está no versículo e no seguinte. O intervalo foi esse aqui em que ele se humilhou. Quando ele ouviu a palavra de Isaías, ele se humilhou, ele se arrependeu. E aí foi que Isaías disse: ó, porque tu te arrependeste, não vai ser nos teus dias, vai ser para frente. Aí foi aí que ele sentiu alguma paz, algum conforto, não porque fossem os que viriam adiante que iriam sofrer, mas porque Deus aceitou o arrependimento dele. Verso 26, eu releio: Ezequias, porém, se humilhou, e pela exaltação do seu coração, e ele, os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Verso 31, contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, perguntaram acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Deus deixou que acontecesse aquilo para saber o que estava no coração dele. E ele, irmãos, caiu como uma criança, e quer mostrar força, poder, se auto-afirmar. Se ele tivesse morrido antes, não teria feito isso. Veja o prejuízo de, no final, alguém perder a cabeça. No final, alguém deixar aquilo em que antes estava firmado. Como eu disse, eu vi muitos pregadores, irmãos, começando bem, que por anos foram fiéis, mas hoje, sob a pressão cultural, sob a pressão de demanda, a busca por números, pelo culto à personalidade, mudaram de direção. Em algum momento deixaram de orar, em algum momento esqueceram os sacrifícios que fizeram pelo reino e deleitaram-se nas regalias. Em algum momento deixaram de colocar-se diante de Deus e dizer: examina-me, prova-me. Em algum momento deixaram de ler a Bíblia com o espírito de Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Em algum momento eles se encantaram com este mundo, e toda uma história de luta e fidelidade torna-se manchada no final pelo orgulho,
pela exaltação. Sempre o caminho é o mesmo. É o homem se exaltar por aquilo que já conquistou. É o homem se orgulhar por aquilo que já construiu. É o ócio de Davi, que já não ia mais para as batalhas e ficava em casa sem ter o que fazer e viu uma mulher banhando-se e a desejou no seu coração. Meus irmãos, o nosso descanso não é aqui. Não devemos buscar notoriedade, fama, bem-estar, aceitação. Aqui é um campo de batalha. Vamos começar como soldados e terminar como soldados. Lá na carta aos Efésios, a Bíblia diz uma coisa que deve ser lembrada por todos nós. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 13. Portanto, diz aí, tomai toda a armadura de Deus. Note, toda, que não falte nenhuma peça. Esteja totalmente blindado contra o mundo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O texto dá a entender que alguém pode ter resistido no dia mau e depois ter relaxado e caído. Aí ele diz, tome toda a armadura, resista no dia mau, venceu no dia mau, continue firme. Continue vigilante. Não abra nenhum momento, não dispense nenhum momento a peça da armadura. Depois de vencer tudo é o que? Descanso. Depois de vencer tudo é o que? Comemoração. Depois de vencer tudo é o que? Festa. Não, depois de vencer tudo é ficar firme, é continuar firme, porque a festa vai ser no céu. Vamos ficar de pé.